Neste vídeo vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto para introduzir aqui um conceito que ainda não falámos, uma vez que ele se aplica à programação em C#, que é a utilização de parametrização em queries de SQL. Isto é, vamos solucionar aqueles imensos problemas que estávamos a verificar no vídeo anterior, acrescentando aqui um mecanismo que, para além de tornar a leitura das queries mais simples, torna também o sistema de inserção de dados na base de dados bastante mais fiável e seguro. No vídeo anterior ficámos então aqui com este imenso problema que era construir a query daqui do command text, a nossa query que vai inserir dados dentro da nossa base de dados. De facto conseguimos inserir um valor aqui, mas tivemos imensos problemas aqui com a utilização do datetime. Porquê? Por uma razão simples. Porque não temos a possibilidade aqui, a menos que o quiséssemos fazer de uma forma extensiva, não temos a possibilidade de estar aqui a definir o nosso datetime no formato que o nosso gestor de base de dados aceita. E por isso mesmo eu decidi aqui até introduzir os valores desta forma, manualmente, para que pudesse avançar com a gravação de um registro. Ora, de facto, este tipo de prática é muito pouco aconselhável pelos motivos que eu já referi no vídeo anterior. Por uma questão quer de segurança e quer também de leitura, mas fundamentalmente por uma questão de segurança. Porque se existirem mecanismos de injeção de SQL, aquilo que se chama SQL Injection, nós não vamos ter forma aqui de os controlar. Uma das formas, por exemplo, de nós podermos aqui bloquear toda esta instrução é, por exemplo, o seguinte. Reparem, vamos aqui tentar criar um problema que não deveria acontecer. Vamos aqui tentar fazê-lo da seguinte forma. Ok, vamos lá ver se conseguimos aqui estragar esta operação. Repare, eu vou colocar aqui um apóstrofe. Ok? Vamos criar ali um apóstrofe e se calhar aqui mais uns valores. Vamos aqui colocar valores. Vamos clicar aqui em gravar e reparem, imediatamente houve aqui um erro. E houve um erro porquê? Porque de facto há um problema de parsing aqui, porque tenho aqui, reparem, ele diz ali error SDF, e o SDF genericamente foi o quê? Foi o valor que eu coloquei no texto, penso eu, terei colocado isto no texto, e vamos aqui testar outra vez. Neste caso vamos aqui fazer um execute, ok. Temos que parar a nossa aplicação e voltar a executá-la. Reparem o que é que aconteceu. Basicamente foi o seguinte: bastou eu colocar aqui João e depois um apóstrofe e depois colocar ASD, okay? ASD, vamos clicar em gravar, temos um erro. E temos um erro, e reparem, no View Details, ele diz aqui, cá está, ASD. Que coisa estranha, porque é que ali o erro é ASD? Bom, por uma razão simples. É que no meu nome eu coloquei um apóstrofe. Ora, reparem o que é que acontece ao colocar o apóstrofe. Ele vai se misturar com estes apóstrofes que existem aqui e que dizem respeito aos mecanismos para gravação dos valores string. E por conseguinte, nada disto é seguro, ok? Para além de ser extremamente difícil de ler. É um bom exercício para programadores para ver as concatenações de strings, mas é um péssimo exercício com boas práticas. Então eu vou mostrar como é que nós devemos fazer. E vou deixar ficar aqui, mas com um comentário, para verificarmos que de facto esta treta não funciona desta forma, ok? Vamos lhe chamar mesmo assim, vamos deixar ficar ali. Eu vou colocar aqui este bloco todo, e o que eu vou fazer aqui é genericamente o seguinte. Eu tenho aqui o meu comando, tenho aqui a minha ligação já definida, qual é a ligação do meu comando, e depois tenho aqui o execute non-query. O que me falta aqui definir são duas coisas. Os parâmetros, e já vamos ver como é que vamos definir isso, e depois definir o texto da query. São estas as duas circunstâncias que vamos aqui definir. Ora, o que é que são os parâmetros? Eu posso enviar para o meu comando cada um dos dados que eu quero gravar na minha base de dados. Neste caso, cada um dos dados correspondente a cada uma das colunas. E cada um destes dados vai ser um parâmetro. Então, para escrever parâmetros, vou fazê-lo da seguinte forma. Comando, ponto, parameters, parâmetros, e parâmetros é uma coleção, ok? É uma SQL CE Parameter Collection, é uma coleção de quê? De parâmetros de SQL. E estes parâmetros são definidos da seguinte forma. Neste caso eu vou adicionar à coleção de parâmetros, que neste momento é uma coleção vazia, portanto o meu comando não tem parâmetros nenhuns, eu vou adicionar os parâmetros que eu quiser. Ora, neste caso eu tenho que adicionar 4 parâmetros porque são 4 colunas que eu tenho.
Então eu vou fazer parameters, ponto, e agora tenho aqui uma opção que pode induzir em erro, que é a opção head. E a opção head, pese embora o facto de poder funcionar, ela tem um pequeno problema. Eu vou colocar aqui, abrir aspas, ok, vou colocar aqui 0 e vamos colocar aqui este número assim. Esta versão que aqui está, eu vou aqui colocar ID contacto e depois já explico o que é que acontece. Esta versão do parameters.head é uma versão que está deprecada, isto é, ela já está ultrapassada. Existe um mecanismo mais interessante de o fazer e que é o seguinte, .head with value, ok? Head with value. E aqui eu vou definir então qual é o nome do meu parâmetro e qual é o valor do parâmetro. Ora, eu vou adicionar um parâmetro que vai ter então aqui dois itens importantes. O nome desse parâmetro e o valor desse parâmetro. O valor nós já conseguimos saber qual é. Neste caso será, por exemplo, no caso do parâmetro 1, será o ID contacto. O nome do parâmetro é aquilo que nós quisermos, mas há aqui uma regra. Para eu dar um nome ao parâmetro não posso chamar simplesmente o seguinte, primeiro. Ok? Se eu colocar aqui primeiro e depois vírgula e colocar aqui ID contacto, eu tenho o meu parâmetro corretamente definido. Vamos ter, no entanto, depois um problema quando formos colocar aqui a nossa query. Comando.command text vai ser igual a qualquer coisa. Neste caso será insert into contactos values. Vamos abrir aqui e fazer uma concatenação para o espaço seguinte e vocês vão verificar que eu vou conseguir colocar tudo isto que aqui estava, aqui assim mais precisamente, vou colocar tudo na mesma linha, ok? E vai ocupar muito pouco espaço. Porquê? Vou utilizar aqui os parâmetros como sendo os valores que eu iria concatenar aqui. Neste caso, os meus valores aqui não vão ter que fazer aqui concatenação com parâmetro nenhum, vou ter é que utilizar aqui dentro, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, por exemplo, vírgula, quarto. E depois fechar isto e o meu comando está feito. O problema que pode acontecer aqui é alguma confusão com estes valores e, por conseguinte, dentro dos parâmetros, nós definimos os parâmetros com um hat atrás, ok? Com o arroba que é utilizado nos endereços de e-mail. Então, reparem o que é que eu vou fazer aqui. De uma forma muito simples, vou aqui copiar e colar aqui isto 4 vezes. Não vou chamar primeiro, vou chamá-lo por ID contacto, por uma questão de leitura. Aqui vai ser o nome, aqui vai ser o telefone e aqui vai ser a tal atualização. Agora reparem o que é que eu vou colocar aqui à frente. Tenho o ID contacto, correto. No segundo eu vou ter text nome.text. No terceiro vou ter text telefone.text. E no quarto vou ter o datetime. Ok? Datetime.now. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. Os parâmetros não só me vão permitir uma leitura mais simplificada, porque eu agora vou colocar aqui ID contacto, em seguida nome, em seguida telefone e em seguida atualização. Okay? E estes valores aqui vão ser substituídos pela coleção de contactos, ou melhor, pela coleção de parâmetros, perdão, que estão inseridas no meu comando. Portanto, no meu comando eu fui acrescentar à coleção, que é uma coleção de parâmetros, que está vazia no início, fui acrescentar 4 entradas, que são identificadas pelo seu nome. E quando eu escrevo aqui comando text, quando aparece esta identificação, o que ele vai fazer basicamente é o seguinte, vai procurar dentro da sua coleção de parâmetros a existência de um parâmetro com este nome. Obviamente que se eu der aqui um nome diferente, ele não vai encontrar o nome e vai originar um erro. Okay? Basta escrever com um nome diferente. Agora, neste caso concreto, se eu tenho a certeza absoluta que os nomes estão escritos corretamente, os parâmetros vão ser utilizados desta forma. E não têm que ser utilizados ou adicionados por uma ordem específica. Eu posso alterar por completo esta ordem e depois utilizá-los desta forma. No entanto, faz todo o sentido que seja feito desta forma. Depois, o grande segredo está aqui no valor que é atribuído. Este construtor, aqui que permite adicionar parâmetros ao comando, admite a definição do nome e a definição do valor que vai ser guardado. E reparem como eu aqui não tenho que fazer
apóstrofes ou nada do género, ou formatações específicas. Não. O próprio mecanismo de parâmetros do SQL vai, ou neste caso do SQL Server Compact Edition, vai tratar este valor da data que vai ser passado para aqui para dentro, vai tratá-lo de forma a que ele seja compatível com o sistema de gravação de dados na minha base de dados. Vamos testar para ver se este mecanismo está a funcionar. Neste caso eu vou colocar aqui uma message box.show contacto adicionado com sucesso. Okay? É apenas uma informação. Se nós chegarmos à execução aqui, significa que já não houve qualquer erro para trás. Okay? Vamos executar então o nosso código. Esperar que não exista qualquer erro. Vamos adicionar aqui o Carlos Miguel e o número de telefone. Vamos colocar aqui um valor qualquer. Gravar e, temos aqui um erro. O que é que ele diz aqui? Vamos aqui ver nos detalhes. Ele diz que há aqui uma tabela que não está especificada, que é contacto. Ok, eu enganei-me na minha escrita e coloquei aqui contacto em vez de contactos. Muito bem. Está identificado o erro. Vamos executar novamente. Vamos adicionar Carlos Miguel. Vamos colocar aqui um valor qualquer, gravar e cá está, contacto adicionado com sucesso. Ok? Vamos fechar e sair da nossa aplicação. Vamos aqui à nossa base de dados, ver o que é que aconteceu e reparem na diferença na data. A data já ficou cá com o valor todo completo e neste caso é concretamente este o dia em que eu estou a fazer este vídeo, é concretamente esta hora, minuto, segundo e milissegundo. Vai ao ponto de guardar o milissegundo, ok? Reparem agora o que é que acontece se eu quiser começar a adicionar dados na minha aplicação. Eu vou colocar aqui, vamos fazer aqui uma outra circunstância que é imediatamente a seguir aqui à apresentação desta caixa, eu vou limpar aqueles dois campos que ali estão, para poder adicionar um novo dado. Então para isso eu vou colocar aqui limpa campos, vou colocar aqui textNome.text é igual a nada, okay? Vai ficar vazio, o textTelefone.text é igual a nada, e agora vou colocar o focus no textNome, textNome.focus, que é para o cursor do nosso mouse ficar lá, o nosso cursor de texto. Eu vou aqui eliminar isto, porque é até uma má prática deixar ficar ali aquele lixo. Vamos aqui então executar, e reparem, o meu mecanismo de adição está a funcionar em pleno. Reparem só, Francisco, ok, gravar, gravado com sucesso. Ana Maria, colocar um valor, gravar, gravado com sucesso. Ricardo, colocar um valor, gravar, gravado com sucesso. Vamos fechar, vamos sair, vamos testar aqui a nossa base de dados, vamos aqui refrescar e cá estão os valores a serem introduzidos como seria de esperar. A questão que se coloca de momento é uma outra. Bom, está a funcionar em pleno, fantástico. Claro, não temos ainda o editar contacto feito, iremos fazê-lo ainda não no próximo vídeo, mas num dos vídeos mais à frente, porque vamos ainda ter que criar o sistema para pesquisa, vamos criar o sistema para a apresentação dos dados. E só a partir daí é que vamos começar a editar dados. No entanto, há aqui um pormenor, que é o seguinte. Então, e se eu começar a tentar introduzir contactos iguais? Se eu começar a introduzir contactos de pessoas com o mesmo nome? O que é que vai acontecer? Bom, neste momento não acontece rigorosamente nada, a não ser um novo contacto que é registado. Por conseguinte, nós teremos que criar aqui também um mecanismo que nos vai permitir detectar se estamos a inserir um contacto que vai estar duplicado. Ora, é isso que nós vamos ver como é que se faz no próximo vídeo, uma vez que aqui nas verificações pode existir então essa necessidade de, nós temos aqui verificações, vai existir com certeza a necessidade de nós irmos verificar se de facto existe algum contacto ou não. Podemos fazê-lo aqui, podemos fazê-lo aqui dentro, vamos aqui depois explicar qual é o melhor local para fazer essa verificação, até porque estamos aqui com duas situações diferentes. Temos uma que é editar um registro e temos outra que é gravar um novo. Neste caso, gravar um novo aqui, editar um novo depois aqui dentro. E, por conseguinte, nós temos que tratar isto de uma forma distinta. E depois irão perceber porquê. Mas, de qualquer das formas, nós teremos que ter sempre em atenção que o utilizador não vai ter que ter o cuidado de saber se já existe um registro com aquele nome ou não.
Ele pura e simplesmente vai tentar registar esse novo contacto. E será o sistema que estará encarregue de informar o utilizador que já existe um registro com o mesmo nome. E, por isso mesmo, poderá, inclusive, perguntar ao utilizador se deseja, ainda assim, gravar, ou então, se deseja, pura e simplesmente, não gravar e ignorar esse registro. No próximo vídeo vamos ver como é que nós fazemos, então, essa implementação.